Você está ouvindo Elas Fora da Casinha, onde histórias reais, sonhos malucos e aventuras internacionais se encontram. Oi! Bom, alguns ouvintes me mandaram mensagem falando: Maria, a gente quer ouvir fofoca, a gente quer ouvir vivência, quer ouvir vocês nessa Alemanha, né? Então é hoje que vocês querem fofoca, é hoje que vocês vão tomar. Nossa, vão tomar fofoca. E aí a gente vai começar com o quê? Uma história, nada mais, nada menos, que... Tu já teve um stalker, Maria? Não, acho que não. Não? Pois eu tive. E eu sei bem. Eu tive um stalker. Pelo menos se eu tinha, eu não sei. Gente, eu tive um stalker e foi assim, ó, um período horroroso da minha vida. Ele era muito chato. Nossa, tipo assim, hoje é engraçado, né? Hoje é engraçado contar, mas na época que acontecia, assim, eu tava com muito medo. Tipo assim, era uma sensação, assim, de angústia, porque eu não aguentava mais aquele cara. E chegou em algum momento ali que o negócio ficou sério, e daí eu cheguei a ter medo, assim. Sim, mas ele era um cara estranho. Ele trabalhava comigo. Com nós, na verdade, né? Sim. E ele tinha umas perguntas aleatórias, do tipo assim: tu tá grávida? Por que tua barriga é tão grande? Fazia muitos comentários desnecessários, né? Em relação a mulheres. Exatamente. Né? Sendo que ele vem de um país, Cazaquistão, se eu não me engano. Paquistão. Ele vem... Enfim, a gente não quer aqui, né, fazer xenofobia nem nada. Não, né? jamais, mas eu queria dizer porque... assim, as mulheres lá usam burca. Isso, tipo assim, a cultura deles, né, em relação à mulher é uma coisa totalmente diferente em relação a nós. Então, por isso que, tipo assim, ele fazia perguntas e comentários inapropriados que não cabem pra nós. Eu não uso maquiagem pra ir trabalhar. Eu não vou acordar 4 horas da manhã pra me maquiar pra ir trabalhar, onde eu sei que eu vou suar e... Não, gente, eu uso maquiagem de vez em quando pra sair, pra ir pra um rolê. Não vou gastar meu tempo, nem dinheiro e nem minha energia fazendo maquiagem pra ir trabalhar. Sinto muito. Sim. E aí, eu secava muitas vezes, porque, tipo, quando tu tá trabalhando, tu fica muito hectic. Assim, tu tá trabalhando, tu corre, tu sua, e aí eu tenho a mania de secar o meu bigodinho, que eu sempre suo no bigodinho, no meu ombro. E aí ficava a camiseta branca e ele vinha assim: tua maquiagem saiu tudo. Daí eu não uso maquiagem. Mas mulheres têm que usar maquiagem. Não existe, Nossa. Mulheres não são bonitas sem maquiagem. Eu falei, mas você tá falando que a minha maquiagem ficou na minha camiseta? Se isso é minha pele, porque eu não tô usando maquiagem. E tipo, ele era muito desnecessário. Assim, muito machista, né? Machista. Comentários totalmente machistas, assim. E isso, no caso, vinha da cultura dele. Né? Sim. Só que aí o que eu não entendo no país dele, na cultura dele, as mulheres não estão expostas, que nem a gente fica exposta. Como ele se acha no direito? Se lá ele não pode fazer isso porque as mulheres são totalmente cobertas, por que ele se acha direito de fazer isso aqui? Eu achava o fim da picada. Ou falar que o meu cabelo não tava bem arrumado. Ou falar que eu engordei. Tipo, cara, e daí? Não te interessa. Tu não tem nenhum tipo de intimidade comigo pra falar do meu peso, do meu tamanho. Qualquer coisa. Enfim, ele era importável. Bom, então a Maria já trabalhava com ele, e aí ela me contava essas coisas, né? E eu ficava assim, nossa, né? Que cara nojento, babaca, sem noção. Muito. Né? E assim, eu ia trabalhar lá, né, na mesma instituição, então assim, eu já sabia que essa criatura estava lá. Só que demorou ali até um tempo até eu conseguir, tipo, entender ali quem era ele. Então, como vocês já sabem, se ouviram os episódios anteriores, eu então comecei a trabalhar num lar de idosos, na recepção. E aí, então, depois de algumas semanas trabalhando ali, ele parou na recepção e se apresentou. Daí eu, ok. Descobri quem é esse Descobri bosta. quem é ele, né? E aí ele puxou assunto comigo e a partir dali começou a merda toda. Porque ele parava sempre que ele podia, ele fugia do trabalho e ele parava ali na recepção e ficava puxando assunto comigo. E sempre coisas desnecessárias, puxando assuntos super, não íntimos, mas tipo assim, querendo saber realmente da minha vida. Coisas da minha vida que eu não queria falar. Tipo,
né, que eu já sabia que ele não era flor que se cheire e eu não queria conversar com um estranho sobre coisas pessoais minhas, coisas privadas. Que não tem nada a ver com pastel, tipo, não tinha nada a ver com a vida dele. Ele não era amigo dela pra discutir sobre coisas pessoais. Sim. E um dos momentos mais angustiantes, assim, pra mim, era quando eu tinha que trabalhar no final de semana e ele também estava trabalhando no final de semana. E aí, tipo assim, final de semana tem menos movimento. Cara, acho que eu trabalhava só de manhã, só até a 1 da tarde. Cara, ele... Todo o tempo que ele podia, ele fugia do trabalho e ele ia pra recepção e ficava puxando assunto comigo e eu ficava tentando fugir daquela situação, tipo, saindo da recepção e indo pra outros lugares e tal, tentando resolver, inventar trabalho em outros locais, tipo, pra sair dali, pra fugir dele, né? Só que até então, era só um cara inconveniente, né? E no trabalho, né? Era só lá no trabalho. Porque ele morava ali perto do trabalho. Acho que uns 4 meses ele morou bem perto do trabalho. Então ele tava sempre ali ao redor. Mesmo até quando ele tava de folga, às vezes ele tava ali pela rua, porque ele morava 3 prédios adiante do trabalho. Sim, mas aí chegou o momento em que ele se mudou, né? E como eu e a Maria, a gente já falou um pouquinho ali nos episódios 2, como a gente se conheceu, e no episódio 14, sobre o FSJ e o BFD, a gente recebeu moradia da instituição que a gente trabalhava. E aí, esse cara, ele acabou se mudando pro mesmo prédio em que a gente morava, né? Que a Maria já tinha se mudado de lá, eu tava lá. E ele se mudou, então, pro mesmo prédio que eu estava morando. E aí começou a acontecer as situações mais creepy e perturbantes. Porque, assim, um belo dia eu estava na janela do meu quarto. Eu tava bem bela, com, tipo assim, na janela, porque vem claridade. Eu tava com o meu espelhinho fazendo a minha sobrancelha. Quando eu olho, assim, pra rua, tipo, né, pra rua pela janela, eu dava de cara, assim, dei de cara com ele. Ele tava, tipo, o meu apartamento era no primeiro andar, mas aí eu dava de cara, tipo assim, pra janela da cozinha dele, do apartamento dele. Ou seja, tipo, ele tava meio que num apartamento, assim, de frente pro meu, digamos assim, mas no andar de baixo. E a janela do meu quarto dava visão pra cozinha dele. E aí, o que aconteceu? Eu dei de cara com ele ali, ele na janela da cozinha dele me observando. Gente, a partir dali eu sempre deixava a minha janela, então, tipo, a persiana sempre fechada, tipo, evitava ao máximo passar perto ali da janela, assim, porque eu sabia que ele podia estar ali me observando. Desnecessário tu não sentir a vontade de ir na tua própria casa, porque tu tem alguém ali que não tem mais nada pra fazer da vida e fica te observando pela janela. Observando, sim. Aí, enfim, acontecia coisas assim de, eu cruzava com ele pelo prédio, a gente se cruzava na rua indo pro trabalho. Teve um dia que eu ignorei ele, tipo, a gente se cruzou na parada, eu meio que ignorei ele, mas ele continuou, tipo, puxou o assunto, me deu oi, estendeu a mão pra me cumprimentar, tipo assim, um aperto de mão, e eu fiquei, gente, que é isso, sabe? Que não é uma coisa normal, sabe? É só um oi, tá tudo bem, não precisa ficar... Sim, não precisaria de um aperto de mão, sabe? Aí, ele pediu pra me seguir no Instagram. E eu vi que era ele e tal, eu não aceitei, não queria esse envolvimento. Sim. Não queria que ele soubesse da minha vida, eu não aceitei. E aí ele viu, né, que eu não aceitei. A primeira vez, no caso, eu recusei, né, o pedido. Alguns dias depois, então, ele viu que eu recusei, ele foi lá e pediu de novo. Aí eu pensei, bom, ele vai ficar vendo, né, ali que eu não tô aceitando. Eu simplesmente deixei o pedido lá e não fiz nada, né? Ele ficava excluindo o pedido e, tipo assim, a cada 2 dias ou 1 semana, ele fazia o pedido novamente pra me seguir no Instagram. Muito desnecessário. Que necessidade que tinha de ficar observando ou de seguir ou de qualquer coisa, sabe? Muito... Não. Ele era muito escroto. Muito inconveniente, muito escroto. Aí teve outra situação. Um dia eu tava bem bela de novo na cozinha, cozinhando, fazendo ali minhas marmitas pra semana. E eu tava com fone de ouvido, não tava escutando nada. Quando eu vi uma batida na porta da cozinha
e eu virei e eu dei de cara com ele. Cara, E eu fiquei em choque, em gelo, assim, porque meu Deus, como ele entrou aqui? como ele entrou aqui, o que ele tá fazendo aqui? E aí eu lembrei que minha querida, insuportável colega de apartamento, a dona Jurema. A dona Jurema, que vocês já Não, devem, opa. né, ter escutado nos episódios anteriores sobre a nossa querida colega de apartamento, dona Jurema, ela deixou ele entrar. Ele tocou a campainha, ela deixou ele entrar. E porque ele disse que queria falar comigo. Ela deixou ele entrar e ele ficou lá na cozinha me infernizando. Gente, enfim, foi um susto ali. Eu só tive, assim, a insight ali. Me veio, assim, o pensamento que, cara, a porta do meu quarto tá aberta. E eu simplesmente saí da cozinha, fechei a porta do meu quarto pra, tipo, não ter o risco dele entrar. E aí eu fiquei ignorando ele. Eu fiquei continuando ali, lavando a louça, fazendo as minhas coisas ali. E ele, tipo, se sentou na cozinha. Cara, E ficou puxando o assunto e dizendo os planos dele, que ele ia visitar lá o país dele, não sei o quê. E me perguntando coisa. E eu ignorava, tipo, eu só respondia sim ou não, né? Eu tava sendo bem fria com ele. Eu acho, assim, que eu perdi o meu tempo ali. Ele ocupou o meu tempo por uns 15 minutos, mas eu senti que foi 1 hora. Em algum momento, ele quis, tipo, fazer um tour pelo apartamento, porque não era nada grande, né, o apartamento. Mas tinha um quarto desocupado na época e ele viu que, tipo, a porta tava aberta e tal. E ele olhou assim, aqui era o quarto da fulana, nossa, que legal, não sei o quê. E esse quarto aqui é o teu? E apontou pra outra porta, né, que era o meu quarto. Aí eu falei, sim, é o meu quarto. E ele, posso entrar? Aí eu, não. Aí ele deu uma risada assim, né, sem graça. E aí ele decidiu ir embora, eu, graças finalmente. a Deus. Gente, sério, assim, e aí eu ficava, tipo, me sentindo muito mal, sabe, nervosa, palpitação. Eu não sabia o que fazer. Também. Ai, olha, Compreensível ter uma pessoa assim. E ele era um homem grande, sabe? Ele era alto, ele era moreno, Alto, assim, grande, meio assim. largo. tipo, sei lá, não era assim aquele cara, nossa, musculoso, Não. mas tipo assim, De tipo, estrutura cheinho e óssea grande. larga, sabe? Não, ele não Isso. era nem gordo, nem magro. Ele, ok, normal, mas largo. Sim, e aí, enfim, eu tinha um certo medo. E aí, com essas situações de, por exemplo, da minha colega ter deixado ele entrar e de ter visto ele dentro do meu apartamento, eu fiquei assim, tipo, comecei a criar um medo, sabe, de ficar sozinha dentro de casa. E aí teve uma situação, assim, que foi o cúmulo. Gente, foi uma coisa mais horrível. Acho que eu nunca tinha sentido ali. Não sei, não. Ai, com certeza já senti muito mais medo em outras situações, mas é que foi um medo diferente, assim, né? Porque eu tava vivendo aquela coisa com ele ali. Que ele acabou, tipo, terminando o período dele ali do emprego na instituição. E então ele trocou de emprego e teve que se mudar dali do apartamento. E ele já tinha me perguntado no trabalho com quem que ele deveria deixar as chaves do apartamento. Sim. E eu falei, tipo, não é comigo. Ele queria porque queria deixar comigo. Eu falei, não é comigo, é com a fulana e com a ciclana. Ele não se deu por satisfeito. No dia da mudança dele, eu tava sozinha em casa. E aí a campainha começou a tocar. Eu fui pé por pé até a porta, olhei e vi que era ele. E ao mesmo tempo ele começou a me mandar mensagem pelo WhatsApp, que eu não sei como ele conseguiu meu WhatsApp, né? Ele começou a me mandar mensagem pelo WhatsApp e perguntou, Rafa, tu tá em casa? Tipo assim, já começou que Rafa, né? Não dei essa intimidade. Pra você, não. Todas as outras pessoas, sim, pra você, não. E aí ele perguntou, Rafa, você tá em casa? Abre a porta, por favor. Eu não respondi. E eu fiquei, meu Deus, e eu comecei a mandar mensagem pras pessoas mais próximas, assim, que sabiam da situação com ele. Eu, gente, meu Deus, ele tá aqui, tá batendo na minha porta e mandando eu abrir a porta, né? E eu pensei, não, tá tudo bem, tipo, ele não tem como entrar no apartamento. Eu vou ignorar. E eu tinha que sair dali alguns minutos. Eu pensei, eu vou ir tomar meu banho. E é isso, eu vou ignorar a existência dele. E eu fui tomar meu banho. Gente, eu me tranquei no banheiro meio que com pra me sentir mais segura.
na real. Porque, tipo assim, eu tinha que tomar banho, mas numa ilusão ali de que eu ia me sentir mais segura, eu me tranquei no banheiro, porque ele continuou tocando a campainha e me mandando WhatsApp dizendo, tipo assim, não pedindo mais por favor, mas dizendo, Rafa, abre a porta agora, porque eu estou aqui. Autoridade, o machismo do caralho. Nossa. E, tipo, impondo pra ti, não é obrigação tu abrir a porta. Tu não tem necessidade nenhuma. Nossa. Sim. E aí eu ignorei, tipo, tomei meu banho. Daí quando eu saí do banho, olhei na porta, ele não tava mais lá. E daí só que eu comecei a ficar com medo, tipo assim, eu tinha que sair dali alguns minutos. Eu pensei, cara, e se eu saio e ele me aborda, sabe? E alguma coisa acontece, meu Deus, se ele tá com o cu virado hoje e quer me atacar, sei lá. Um bom que como tu foi tomar banho, tu pode dizer, eu tava tomando banho, não tinha como atender. Sim, sim. Aí, enfim, o que aconteceu foi que alguns minutos depois, acho que uma meia hora depois, eu respondi ele. Eu falei, depois que eu já tinha saído, tipo, eu saí de casa e aí eu respondi ele dizendo, não tô em casa. Aí ele falou, ai, nossa, que pena, eu queria entregar as chaves do meu apartamento pra ti. Sendo que ela já tinha falado que a chave não é com ela, não é a responsabilidade dela. Ele tinha que assinar um documento dizendo que ele devolveu as chaves do apartamento. Que ele entregou as chaves, exatamente. E daí eu falei assim, cara, joga essas porra dessas chaves na caixinha de correio. Aí ele, não sei o que, agora não dá mais, eu já tô no meu apartamento novo, mas eu sei que hoje é o seu aniversário e eu comprei flores pra você e eu queria te dar flores. Tirou do além que era teu aniversário. Tirou do além. Era um dia... O que era aquilo? 13 de julho. Tipo, verãozão. Gente, eu faço aniversário em 13 de novembro. E ele disse que era o meu aniversário, que ele ficou sabendo que era o meu aniversário e ele comprou flores pra mim. Não, olha. Aí, tipo assim, meio que essa foi a última situação mais creepy, assim, mais horrorosa que eu tive com ele, mas... Graças a Deus, na mudança dele, quer dizer, não morava mais lá, não podia mais te observar. Isso, ele não tava mais perto, mas eu sabia que o apartamento dele era na volta ali. Então, tipo assim, eu continuei encontrando ele algumas vezes na rua. E, tipo assim, gente, eu encontro ele até hoje, algumas vezes na rua. Ai, né, quando a gente tá no centro, coisa assim. Às vezes, eu ainda passo por ele. Teve vezes que eu tava sozinha na rua, tipo assim, longe da minha casa, sabe? Tipo, eu já tinha me mudado, eu já tava em outro apartamento, outra região da cidade, e eu fui, tipo, pra outro bairro fazer compras no mercado, e eu cruzei com ele na rua. Na verdade, eu vi que ele tava vindo, assim, e aí começou aquela sensação, meu Deus, uma palpitação, um negócio. Sufoco, né? E aí, eu mudei completamente a minha direção. Eu, tipo, simplesmente virei as costas e entrei numa rua aleatória, que era o meu sentido ali de não posso cruzar com ele, preciso fugir dele. Eu ainda tenho, assim, esses momentos que eu vejo ele na rua, graças a Deus, ele não me vê. Porque eu tenho certeza que se ele me visse, ele iria me abordar, ele iria falar alguma coisa, mas eu já vi ele no lago. Ai, é verdade. Teve uma vez no lago, tipo assim, gente, é ele, meu Deus. E eu, tipo, simplesmente me virei de costa, fiquei lá tomando sol na bunda. E fiquei com a cabeça com boné, assim, tipo, pra que ele não me visse. Teve um outro momento também que eu não me lembro agora o que era, mas era um evento, um evento grande na cidade, um show, alguma coisa assim. Quando eu vi, ele tava na minha frente. Cara, eu fiquei, meu Deus, qual a probabilidade disso acontecer? Mas, enfim, passou. Amém, passou. Foram momentos, assim, muito difíceis. Eu tive muito medo, eu nunca tinha passado por algo assim. Mas passou, graças a Deus. Eu depois fiquei pensando que, cara, se eu cruzar com ele na rua de novo e ele chegar a me abordar, eu vou me fingir de sonsa e vou dizer, tipo, eita, tá louco? Nem sei quem tu é. Por que tu tá falando comigo? Eu nunca te vi na vida. Eita. Te conheço, não sei da onde. Mas, enfim, graças a Deus isso não aconteceu, né? Da gente realmente se ver, assim, dele me ver de volta. E é isso. Era uma fofoca que vocês queriam, daí. Gente, não é porque a gente tá num país mais desenvolvido que a gente tem 100% de segurança, sabe? Ele tava ali no nosso trabalho, ele morava no mesmo prédio. É fodido ser mulher, essa é a verdade. Não importa onde, como...
Exatamente. Ser Aí, mulher é- aí realmente tava no caso de ser mulher, de estar nessa posição de fragilidade, né? Essa posição mais fraca por ser mulher. Mas passou, graças a Deus não aconteceu nada. E espero que isso não aconteça com mais nenhuma mulher. Espero que se ele mexer com mais alguma mulher, ela tenha alguém forte do tamanho dele pra dar-lhe uma na cara dele. Não manifestando agressão aqui, mas sério, gente. Ele parou de mexer comigo quando eu fui super grossa com ele. Falei, cara, se liga, o que tu tem a ver com isso? E fui falar com uma enfermeira que era bem estúpida, assim. No caso, eu gostava dela, mas ela era muito direta, muito curta e grossa, sabe? E ninguém gostava dela, mas eu trabalhava de boa com ela. E eu falei, cara, que desnecessário essa criatura, e não sei o que, tipo, vomitando tudo o nojo que eu tinha dele nela. Ele veio e ela falou, alô? Ó, oi? O que tu quer falar do corpo das mulheres? Tipo, cuida do teu nariz, tu nem encosta em uma mulher, porque ele não podia, ele trabalhava na enfermagem, mas ele só podia trabalhar com pacientes homens. Aí tinha 3 homens na nossa estação, quer dizer, o resto do tempo ele tava lá enchendo o saco da Rafa, porque ele não podia. Nossa. Aí, tipo, vai catar uma meia pra dobrar, assim, não tem nada pra fazer, mas não fica enchendo o saco. Então, é esse mesmo ponto da gente ser frágil. E aí, nesse momento, essa enfermeira deu nos dedos dele, e eu fui super grossa com ele também, e ele me deixou em paz, mas aí logo depois que veio a Rafa trabalhar lá, ele Mas mudou a enfim, vítima. passou e espero que ele esteja bem longe daqui. Espero. Nos últimos tempos eu não vi mais ele, mas eu também não tô mais tão frequente aqui. Bom, era isso por hoje. Sigam a gente aqui no Spotify. Avaliem o nosso podcast. Comentem aqui o que vocês acharam dessa história. O que vocês fariam se fosse vocês? E a gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem. Beijo! Tchau. E esse foi o episódio de hoje. Se você achou que a gente estava fora da casinha, calma, que semana que vem piora. Beijo!